Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal no YouTube. Que Deus os abençoe. Meus irmãos, hoje é domingo, dia 24 de junho de 2018. E hoje a igreja celebra o dia de São João Batista. Meus irmãos, e a liturgia nos traz o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo do 57 ao 66 e o versículo 80. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer que o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar o nome do seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: não existe nenhum parente com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo, e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele, e o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos até o dia que se apresentou publicamente a Israel. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, a liturgia de hoje nos traz esse fato do nascimento do João Batista, sua apresentação ao templo. Quando se ia se colocar o nome, queriam colocar o nome de Zacarias, o nome do seu pai. E nós vemos que Zacarias, como estava mudo, desde que o anjo havia anunciado para ele a gravidez de Isabel. Quando Zacarias, que estava colocando incenso em sacrifício no templo, não acreditou. E eis que o anjo falou para ele que ele não iria falar até que tudo se cumprisse. E eis que o anjo havia falado que o nome desse menino iria se chamar João. E João Batista se tornou aquele precursor do Cristo, aquele precursor do Messias, aquele que veio antes, como ele mesmo falando, aquele que veio aplanar os caminhos do Senhor. E João Batista, como o próprio Messias, o próprio Cristo falou, que de homem nascido de mulher não havia jamais nascido um igual a João Batista. João Batista é esse que aponta, é o profeta que verdadeiramente viveu com Cristo e apontou para todos: eis o Cordeiro de Deus que irá tirar os pecados do mundo. João Batista, que disse a Jesus, quando Jesus foi se dirigir a ele para ser batizado por João Batista, ele disse: eu não sou digno de desamarrar as tuas sandálias, e tu vem a mim para que eu te batizes? E o Cristo falou que precisava ser cumprido aquilo que já estava escrito. João Batista, que era dito por muitos que ele era o verdadeiro profeta, muitos achavam que o próprio João Batista era o Messias, mas ele se colocava de maneira simples e humilde, chamando o povo à conversão, para que o povo se arrependesse, pois o reino de Deus estava próximo, o reino de Deus já estava ali no meio deles. E através da sua conversão verdadeira e seu batismo, aquelas pessoas todas se colocavam diante de Deus, não mais como os servos, mas como os filhos. É isso que Jesus quer de cada um de nós. As palavras de João Batista que ecoam fortemente hoje, chamando esse mundo que vive na escuridão, esse mundo perverso, que vive nas trevas do maligno, para que nós nos arrependamos, para que nós verdadeiramente nos convertamos e possamos viver verdadeiramente o reino de Deus.
porque o reino de Deus está no meio de nós. Que nós possamos ter o exemplo de humildade de João Batista, saber que nós somos servos de Deus, missionários de Deus, apóstolos de Deus, anunciadores da sua palavra. Mas a obra é de Deus, é a Cristo que nós falamos, é Cristo que é o Deus. Nós somos apenas humildes servos. E assim que João Batista deu o exemplo, dando o testemunho verdadeiro do Cristo, sendo preso, sendo degolado. Jesus dando o testemunho do Cristo. Morreu dando o testemunho do Cristo. Que o exemplo de São João Batista sirva para cada um de nós. Que nós possamos falar ao deserto desses corações muitas vezes estéreis, como era o útero de Isabel. Mas quando a graça de Deus entrou em Isabel através do Espírito Santo, esse útero se tornou fecundo. E eis que João Batista foi o profeta que apontou o Cordeiro de Deus. Que nós também possamos ser esses apontadores do Cristo. Que nós possamos mostrar a esse mundo de trevas que o Messias vive e reina para sempre. Que nós nos possamos abrir para essa graça de Deus, a graça do reino de Deus, e nos mantermos mansos e humildes como Cristo foi e como João Batista que o anunciou foi. Convertermos, que esse é o chamado que João Batista se faz no dia de hoje. Convertamos e creamos no Evangelho, nas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês e que Deus os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.